E agora chegou o momento da gente falar do plano de estudo. Porque não adianta você saber como fazer o exercício se você não sabe qual exercício fazer, não é verdade? Quando a gente pensa do plano de estudo, você vai pensar em 3 pontos principais. O primeiro deles é o horário. Que horário você vai estudar? Para isso, você tem que saber como você aprende, você tem que saber perceber que horário do dia você funciona melhor para estudar alguma coisa. Por exemplo, tem pessoas que estudam melhor logo de manhã. Elas acordam bem dispostas, elas acordam com bastante energia, com a mente bem tranquila. Essas pessoas podem estudar de manhã. Outras pessoas estudam melhor no meio do dia. Pode ser o horário do almoço, pode ser o começo da tarde, porque é o momento em que a energia do corpo delas está mais alta. Se esse for o seu caso, o horário do almoço é um bom horário para você estudar. Outras pessoas funcionam bem final da tarde, começo da noite. É quando ela está se sentindo mais inteira para aquilo. Apesar de todo um dia de trabalho, de todo um dia usando bastante a mente dela, ela chega nesse momento ainda com energia para estudar e para aprender. Então pode ser esse o horário que funciona bem para você. Isso é muito individual. Ninguém pode dizer para você qual o horário que você vai estudar, porque funciona para você de um jeito e para mim de outro jeito. E quando a gente fala também do horário, a gente está falando dos dias da semana. Tem pessoas que funcionam bem estudando inglês todos os dias. Algumas pessoas vai ficar melhor dia sim, dia não. Mas só tem um detalhe. Quando eu falo de estudar dia sim, dia não, é de fazer os exercícios. Você precisa ter contato com o inglês todos os dias. Você precisa ouvir todos os dias, independente se você estiver estudando ou só tendo contato com a língua, ok? Bem, depois que você então determinou a sua agenda de estudo, nós vamos falar então do conteúdo. Isso depende muito de como você já se comunica em inglês. Se você não sabe nada ou você sabe muito pouco, você precisa começar pela parte mais básica, a entender como que a língua funciona, a começar a falar de você, a falar daquilo que te circunda, ou seja, esse é o seu conteúdo. Outras pessoas que já têm um nível mais alto, o conteúdo delas é mais bem elaborado. Já são frases mais complexas, estruturas mais complexas, assuntos diversos. Então, você precisa determinar o seu conteúdo. Para isso, você precisa, digamos que um teste de nível. Não chega a ser um teste de nível porque nós não vamos dizer para você é avançado, intermediário ou você é básico. Mas nós vamos dizer para você como que você se comunica, como que você ouve, enfim, cada um desses pontos para você saber qual é o seu grau de comunicação e qual é o tipo de conteúdo que você vai estudar. Além disso, tem pessoas que querem só saber alguma coisa para viajar, querem saber alguma coisa mais simples para assistir um filme ou uma série, né? Agora, tem pessoas que querem saber algo mais profundo ou querem saber um conteúdo específico de uma profissão. Então, esse conteúdo, você é que determina o que você quer aprender, ok? E, finalmente, nós vamos falar então aqui da sequência. Essa é a parte que você não vai conseguir fazer sozinho, ok? Você precisa de alguém de fora para te dar a sequência. Por que isso? Quando a gente fala da aquisição linguística, a gente está falando do que a gente chama de blocos de construção da informação. Imagina uma escada, ok? Aquela escadaria assim. Então, o primeiro degrau, digamos, ele vai até o limite da parede. O segundo ele é um pouco mais curto, o terceiro é um pouco mais curto e assim vai até chegar lá em cima. Isso significa que os degraus de cima estão suportados pelo primeiro degrau. A aquisição linguística ela funciona dessa forma. Você tem que ter a parte básica bem estruturada para aprender o próximo, para então aprender o próximo e assim por diante. Isso então nós vamos dizer que a sequência vai depender de onde você já está, de como você já se comunica. E lembre, você precisa estruturar muito bem cada ponto antes de ir para o próximo. Porque a aquisição linguística, nesse caso, ela até repete os pontos que a gente vai estudar. Só que cada vez vai mais profundo. Então você nunca vai estudar a mesma coisa igual 2 vezes. Bem, esse é o seu plano de estudo. É assim que você vai estudar, é assim que você monta a sua semana, os seus meses ou o seu ano de estudo. Ok?